Oiê, como estamos? Espero que bem. Bom, hoje eu vou comentar sobre uma coisa que eu parei pra pensar e que tem a ver com semiótica de certa forma, que eu não sei muito sobre, claro, mas eu tive amigos formados na área que comentaram sobre isso, que me levantaram essa pergunta sobre a comunicação não verbal, ou às vezes verbal, mas bom, a atividade era a seguinte. Eu tinha que explicar para um alienígena que não sabia nada da linguagem humana o que era uma caneta. Para algumas pessoas isso pode parecer meio estúpido e, de fato, quando eu fiz a primeira vez aquela atividade, eu pensei dessa forma, só que conforme eu fui relendo aquela atividade, porque eu não tinha entendido da primeira vez, e de novo, eu percebi que eu precisaria ensinar para um ser vivo algo que ele nunca teve acesso na vida, que ele não fazia ideia para que funcionava e nada do gênero, e teria que ser de uma forma que ele conseguisse compreender, sem ser de uma forma falada. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Ao mesmo tempo, se dependendo do movimento que eu fizesse, poderia soar ofensivo para a cultura dele, ou que pudesse dar a entender que eu estava dando uma abertura para ele querer se reproduzir comigo. Sim, eu pensei em todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Do nada, relações internacionais aqui, né? Tipo, uau, como é que eu vou mediar essa situação? E no final das contas, eu não consegui de fato concluir aquela atividade, mas aquilo ficou na minha cabeça durante muitos e muitos anos e perdura até hoje. Porque, como vocês sabem, eu tenho um gato. Eu tive gatos a minha vida inteira, também cheguei a ter um peixe. Só que eu sempre percebi que os animais, eles têm uma consciência, claro, eles conseguem nos entender, eles conseguem nos observar, é justamente assim que eles aprendem sobre nós, aprendem tudo certinho. Só que não existe uma comunicação mútua. A gente não consegue entender o que eles falam, entre aspas, mas eles conseguem entender o que a gente fala. E por conta disso, para entender os gatos, eu precisei observar. Precisei ouvir, eu precisei estar sempre analisando para conseguir aprender com o comportamento dele, como que ele queria alguma coisa, como ele aprontou, o que ele queria, o que ele não queria. E por meio disso que eu percebi justamente que era assim que eu poderia ensinar a um alienígena como manusear aquele objeto que era uma caneta, o que era uma caneta e tudo bonitinho. E é uma coisa muito louca de se pensar, né? Tipo, justamente quando eu tive um gato, no caso eu já tinha na época, mas eu não tinha parado para pensar nessa dimensão, que eu poderia solucionar essa questão filosófica, né? Que justamente era da aula de filosofia. E eu pensei o quanto que estrangeiros, quando vão para outros países e não conseguem falar aquele idioma, sofrem justamente por não pararem para ouvi-los, não pararem para prestar atenção na sua observação e tudo, tipo, não param para tentar entender aquela pessoa. Uma vez eu fui comprar uns badulac lá, né, uns chaveirinhos, e lá tinha uma moça que falava só japonês. Isso foi na Liberdade. E eu não era fluente em japonês, não sabia nada de japonês. Então eu ficava tentando pensar como... Isso foi bem antes da atividade de filosofia, tá? Como que eu iria falar pra aquela moça que eu queria aquele objeto sem falar em português? Só que eu não conseguia, entendeu? Então eu comecei a apontar pro objeto e, tipo, eu quero isso. E tentava gesticular. E ela concordava com a cabeça e eu ficava, tipo, como é que eu vou perguntar quanto que é isso aqui? Felizmente o tia dela tava lá e ela falava português. E aí a gente conseguiu se comunicar e eu consegui levar o objeto pra casa. Infelizmente eu perdi, era um chaveiro de Minions, mas aquela ficou na minha cabeça, né? De cacetada, como é difícil a comunicação às vezes, né? Ainda mais quando você não fala aquele idioma do local que você tá ou do lugar que você vai, né? Ou do lugar que você é. Então foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E pensando hoje em dia, como é que seria se houvesse de fato uma comunicação com um alienígena, como que a gente iria se comunicar com eles, eu fiquei pensando nisso de novo. E é aquilo, a gente não consegue nem entender os nossos próprios animais que são no nosso planeta, quem dirá seres vivos de outros planetas e dimensões. É uma coisa que me pega muito, cara, sabe?
nem com os próprios seres humanos que, né, falam com a gente, eu consigo compreender às vezes. Então, quem dirá com animais alienígenas? Mas ao menos os animais eu consigo, como eu falei, entender por meio da observação. Por exemplo, quando o Simba tá com a orelha pra trás é porque ele não tá gostando de alguma coisa. Quando ele mia de uma certa forma, pode ser comida, pode ser por querer sair, ou pode ser porque ele não quer ficar sozinho. Ou então, por exemplo, eu estou fazendo carinho nele e de repente ele me morde. Pode ser que ele não queira que eu faça carinho mais, ou que eu não faça carinho naquela parte do corpo. São essas pequenas coisas, entende? Que a gente consegue se entender. Por exemplo, se eu falo pra ele alguma coisa e ele está disposto a fazer aquilo ali, ele obedece. Do contrário, ele só dane-se. Não estou entendendo o que você está falando, sendo que ele está entendendo sim. Porque ele consegue me reconhecer pela minha voz, pela minha aparência, pelo meu cheiro principalmente. Então, existe isso, né? Ele consegue me encontrar em qualquer canto que seja. Uma vez, ele subiu no telhado e eu não sabia onde ele estava, não conseguia achar ele de forma nenhuma. Então, eu utilizei a tecnologia. Eu peguei meu tripé de 2 metros, eu acho, ou 1,5 metro por aí. Coloquei meu celular ali com um risco gigante de ele cair naquele telhado e eu perder meu celular para sempre. Chamada de vídeo no celular da minha tia para poder me comunicar. Então, pelo celular, eu chamava ele e o som era reproduzido pelo celular na chamada de vídeo, que poderia alcançar mais do que eu conseguiria, porque gritar é uma questão que eu não consigo muito facilmente. Então, quando eu fiz isso, ele ouviu e miou de volta. Por meio daquilo, eu tive uma certa dedução da distância que ele podia estar e tudo. E fui chamando pra mostrar, olha, eu tô aqui, se você, onde quer que você esteja, volta pra casa, sabe? E assim ele ia respondendo, mas depois ele parou de responder questões que aconteceram, porque ele tava preso em algum lugar. A questão é onde, com quem, como. Só existem suposições, eu não posso sair acusando terceiros. Mas ele estava preso em algum lugar, por isso que ele não pôde vir. Tanto que eu até pesquisei na internet que comprovou essa situação. Em todo caso, como eu disse, a comunicação, né? Ele miava de volta, não conseguia fazer ideia do que ele estava falando realmente, mas eu sabia que ele estava me respondendo porque ele ouviu a minha voz. E eu fiquei pensando muito sobre isso, claro, durante dias e tudo. Isso me fez redobrar a atenção com ele, além de observá-lo ainda mais, para tentar entender o que ele queria me dizer, entende? E, claro, eu também tive que aprender isso com seres humanos, né? Porque, como eu ficava boa parte do meu tempo sozinho, né? Depois eu fiz amizade, tudo, então eu aprendi a observar. E por meio das observações que eu conhecia pessoas, por meio das observações que eu percebia até onde eu poderia ir, até onde eu conseguiria conversar. Virtualmente é bem mais difícil do que pessoalmente, mas ainda assim eu tento fazer isso também para tentar ter ali um diálogo, né, que faça sentido ali. E justamente por observar tanto, que eu fui aprendendo certas coisas, que eu fui tendo curiosidade sobre alguns objetos, sobre algumas formas de vida. E eu fui observando o mundo de outras formas. E eu fui percebendo que, dependendo da forma que eu observo as coisas, eu tenho uma interpretação diferente de uma mesma situação, seja no mesmo momento, seja depois, sabe? É sempre muito interessante, que é uma coisa que eu falo que eu levei pra vida, de uma dica de um puzzle da tela de loading do Silent Hill Downpour, que é quando uma situação tá difícil, um quebra-cabeça tá difícil, que eu tenho que enxergar aquilo por um outro ângulo. Então, por exemplo, eu tô presa num puzzle específico. Chutamos assim. E aí, esse puzzle, ele exige que eu faça alguma coisa que eu não tô conseguindo entender. Para resolver aquele puzzle, eu posso dar a volta, olhar, por exemplo, pela direita, e aí eu consigo ver um mecanismozinho que eu não tinha observado antes. Ou ir pela esquerda e perceber que tinha um outro meio de chegar até aquela parte que eu precisava, entende? E foi assim que eu percebi que às vezes quando eu não tô conseguindo fazer alguma coisa, ou quando eu não consigo entender uma certa situação, eu enxergo por um outro ponto de vista, seja me colocando no lugar da pessoa, ou então tentando entender, relendo aquela mensagem,
relembrando aquele diálogo para poder entender aquela situação e às vezes até ter uma outra interpretação de uma mesma coisa. E é muito interessante, é muito legal, sabe? Dá um pouquinho de trabalho, às vezes dá, mas, bom, sabe? Ajuda muito. E eu, sinceramente, como eu falei, finalmente consegui resolver a questão dele alienígena, mas ao mesmo tempo não. Porque eu ainda fico pensando como é que eu iria ensinar ele sobre uma caneta, né? Tipo, pra que serve uma caneta, como é que seria a nossa linguagem. São tantas questões numa única lição que eu fico, pelo amor de Deus, porque, assim, meu gato ele consegue me entender. Ou de convivência, observação, audição, tudo. Ele convivendo comigo, ele foi aprendendo. Só que com alienígena, ele não convive comigo, ele não vive comigo, ele não sabe da linguagem humana, ele não sabe de nada. A gente acabou de se conhecer há poucos segundos. Então, como que iria acontecer essa comunicação? Entende? Porque dependendo da linguagem que eu tivesse, poderia ser diferente da dele. Ok, eu poderia fazer por observação, tipo, observe, look. Aponte para meus olhos assim, para dele. E aí, olha só, e pego a caneta e eu desenho alguma coisa. Entende? Aí eu vou lá, desenho o A e faço o som sonoro do A. Entendeu? Ah, são tantas questões. Eu mesmo que falo, tipo, eu consegui responder essa questão. Não, eu não respondi essa questão ainda. Não me sei porque sim, eu respondi, não. Ah, essas camadas. Isso. Essa questão do alienígena com a caneta, eu não aplico só numa única coisa. E essa questão do ângulo também de Silent Hill Downpour. Eu utilizo pra tantas coisas da minha vida que é por essa questão que quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma série, quando eu vejo um desenho, qualquer coisa na minha vida, eu acabo pensando 1 trilhão de possibilidades, 1 trilhão de coisas que às vezes me trava de fazer alguma coisa, de assistir alguma coisa. Entende? Porque eu tenho múltiplas visões de uma mesma situação, de um mesmo objeto, de uma mesma cena. O que às vezes faz com que eu consiga teorizar certas obras e às vezes me trave por eu justamente não conseguir sair daquela parte porque eu não entendi aquele negócio. Eu sou obrigada a reler, ou reouvir, reler o caramba. É horrível, mas ao mesmo tempo é incrível. São tantas camadas. É sobre. No meu caso, tipo, realmente são tantas camadas. Falando assim, pode ser até que não faça sentido, sabe? Mas é assim que a mente funciona. No final das contas, eu acho que era só pra eu ter desenhado pro alienígena na mão, palma da mão dele. E ele iria entender o que era uma caneta, pra que servia. Aí ele tentar anotar na minha mão também. Aí a gente dá um high five. E íamos virar melhores amigos. Ou não, ele ia querer me matar na mesma hora. Detalhes. Mas é isso que eu posso dizer sobre essa questão da linguagem da caneta. Isso que ainda teve um iceberg que eu fiz. Não, que eu iria fazer, que era sobre linguagens humanas. O negócio era gigantérrimo. Só que eu desisti na mesma hora quando eu perdi a imagem. O negócio era tão gigante que eu nem sabia como eu queria ter acesso às linguagens das zonas mais profundas. Isso que das de cima já estavam difíceis. As das de baixo, pelo amor de Deus. Mas quem sabe um dia eu tente fazer. Se eu tiver muita coragem e tiver muitos inscritos também, que vai valer a pena eu querer fazer esse negócio. Mas é isso, besitos, se cuidem e tchauzinho.